Vamos lá, continuando a leitura. Paramos na página 52, na cena 6, e vamos à cena 6. As crianças se reuniram para conversar sobre os espaços da unidade. Falaram sobre os lugares que gostavam ou não e sinalizavam seus motivos. Foram desafiadas pela professora a registrar seus apontamentos e propostas em forma de desenhos. Estes serviram como eixos para a reelaboração dos espaços e início do processo de reflexão sobre a importância do olhar da criança no pensar sobre o espaço da unidade escolar. Em outro momento, elas saíram pela escola para fotografar esses espaços pontuados anteriormente e ficaram ansiosas aguardando a revelação das fotos. Montaram um gráfico fotográfico que foi explorado pelo grupo, mapeando o ponto de vista de todas elas. Concluíram, então, os espaços que gostariam de modificar ou ampliar na escola, a casinha e a caixa de areia. Fizeram uma maquete com as novas propostas e encaminharam aos gestores. Durante esse percurso, os meninos votaram que não gostavam da casinha e das panelinhas, porque eram coisas de meninas. Foi observado então que era preciso uma ressignificação do espaço e das brincadeiras consideradas de meninas, trabalhar sobre a igualdade de gênero e abolir na escola o estereótipo de rosa ou roxo para objetos e brinquedos considerados de meninas. Devido a isso, construímos um espaço de casinha feito de madeira e repleto com objetos de cozinhas reais. Educar as crianças numa perspectiva compreensiva sobre sexualidade e gênero é construir questionamentos sobre situações do dia a dia e tomar decisões apoiadas em informações, discussões e posicionamentos. Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, INDIC-RME, já nos ajudaram a superar algumas práticas. Hoje, as organizações não são baseadas em separação de meninos e meninas, da mesma forma como não há separação de brincadeiras e brinquedos. É possível ter um canto de fantasias e as crianças escolherem qualquer vestimenta ou acessório para usar. Reconhecemos que na sociedade plural em que vivemos, há respostas ainda não consensuadas para algumas perguntas. Num dia de verão, as crianças podem ficar de calcinha e cueca no pátio para tomar banho de chuva ou mangueira? Meninos podem ou não pintar as unhas e maquiar-se? A UE de Educação Infantil precisa ter banheiros diferenciados para meninos e meninas? O tema é novo e a sua abordagem é delicada, mas o compromisso com as crianças e com a sociedade exige que nós, gestores, professores, educadores, passamos a definir respostas, tendo em vista que os 6 EMEIs devem educar as crianças de forma compartilhada com as famílias ou responsáveis. É fundamental que sejam organizados espaços para a formação entre os profissionais e debates com as famílias ou responsáveis sobre as suas perspectivas. Analisar livros de história, discutir elementos sexistas da mídia, refletir sobre situações reais ou imaginadas são estratégias para apoiar a reflexão sobre o tema. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A educação de todos os bebês e crianças é direito fundamental, reforçado quando se trata das pessoas com deficiências. Nos tratados internacionais, como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo, assinados em 2007, bem como o Decreto 6.949 de 2009, esses documentos reafirmam o compromisso de promover a total participação de todos com a garantia do apoio necessário para exercitar os seus direitos e as liberdades fundamentais. A SME reconhece desde 2013 a existência de múltiplas infâncias e das várias formas de ser criança, trabalhando assim
pela consolidação de um sistema educacional inclusivo em que todos possam ter experiências de aprendizagem de acordo com as suas possibilidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurando a todos os bebês e as crianças o pleno exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Nenhum dos nossos atos, dos mais simples aos mais complexos, como pentear o cabelo ou resolver um problema, está determinado biologicamente, mas são apropriados pelos processos de mediação com os outros ou com objetos de nossa cultura de caráter instrumental, como os objetos, e simbólico, como a linguagem. Isso é válido para todos os bebês ou para todas as crianças, mesmo para aqueles que possuem uma deficiência, altas habilidades, precocemente TGD, em uma ou mais áreas do desenvolvimento humano. Isso nada mais evidencia que há uma particularidade em seu processo de aprender e de se desenvolver. Assim, cabe ao UE, de forma institucionalizada, por meio de um desenho universal para a aprendizagem, abrir as portas para que esses bebês e crianças possam aprender como os outros, mesmo que por caminhos diferentes. É necessário pensar em métodos, materiais, recursos, tecnologias e suporte pedagógico diferenciados, por meio de ações que respondam às necessidades e ampliem as capacidades de todos e de cada um, numa compreensão de que estamos frente a uma nova realidade educativa. O conceito de desenho universal para a aprendizagem desde a infância se alinha à ideia de educação inclusiva, no sentido das deficiências, por ser capaz de criar coletivamente oportunidades equitativas de aprendizagem e ambientes educacionais interativos, os quais, sendo diferentes, igualam as oportunidades. Interpõe-se, então, um fundamento básico de que o desenvolvimento humano está relacionado com funções aprendidas nas relações sociais. Dependemos do outro para compreender os seus significados. A seguir, contamos uma pequena história de como uma criança com uma deficiência física constitui um ambiente inclusivo com seus colegas. Cena 7. Ana, de 4 anos, vinha sempre de cadeira de rodas para a UE. Dessa vez estava no colo da sua mãe. Ela nunca teve a oportunidade de estar com seus colegas de turma de outra forma. Enquanto a coordenadora pedagógica, uma das professoras, a mãe e a criança conversavam sobre o grave quadro de infecção que a acometeu nos últimos dias e a necessidade de afastamento. Através da janela, Ana avista seus amigos no pátio e começa a chorar. A coordenadora e professora conversaram com a criança tentando acalmá-la. A mãe prontamente coloca a filha no chão da sala e, para a surpresa de todos, Ana, ao seu modo, engatinha até seus amigos que, encantados, sem que ninguém faça qualquer intervenção, olham para Ana e falam: "Olha, a Ana sabe engatinhar", e sai engateando junto dela pelos corredores, até que uma criança volta até ela, segura sua mãozinha e diz: "Agora é sua vez de tentar fazer assim", e faz menção de impulso de levantar, dando a Ana uma nova possibilidade de desenvolvimento. Nessa cena podemos ver a importância da articulação com as famílias ou responsáveis no acolhimento dos bebês e crianças. Cabe aos educadores da UE acolher também as famílias ou responsáveis, escutando-as e buscando entender suas especificidades, culturas, modos de cuidar e educar suas crianças. Dessa forma, o acolhimento das crianças se faz de forma mais integral e efetiva. No caso das crianças com deficiência, também vemos a importância da interlocução com as famílias ou responsáveis, compartilhando os saberes para que juntos, família ou responsáveis e escola, busquem os melhores caminhos para a inclusão e aprendizagem. A amizade das crianças proporciona interações que impulsionam o desenvolvimento. Percebemos que a socialização contribui de maneira significativa para o desenvolvimento por meio de interações
tornando a escola um ambiente de extrema importância para a criança com deficiência. A potência criativa e o protagonismo são possíveis quando transformamos nossas crenças, quando damos vez e escutamos a voz das crianças nos territórios, acreditando que novas culturas infantis produzirão novas culturas adultas, culturas essas mais justas e humanas para uma sociedade que ainda não existe. Além das situações imprevisíveis como a relatada, que mostra o protagonismo infantil e a escuta dos adultos, a educação infantil apresenta um espaço educativo primoroso para novas abordagens pedagógicas e novas experiências educativas, pautadas na riqueza da diferença, nas intermináveis possibilidades de se criar formas de impulsionar o desenvolvimento infantil. Agora vamos relatar uma cena sobre estratégias para o acolhimento de uma criança que demonstrava dificuldade de interação. Cena 8. Em uma dessas tardes de outono, decidimos brincar no parque. Carregamos nossas sucatas e panelinhas, escolhemos um bom lugar na caixa de areia e as crianças foram se dividindo em pequenos grupos como sempre fazem. Eu costumo respeitar essa divisão, depois vou me juntando com quem não se agrupou. Aos poucos muitos se aproximam, vão se chegando e brincamos juntos. O grande desafio era incluir a pequena na brincadeira, de maneira que ela se interessasse por estar com o grupo e parasse de correr ou ficar sozinha, e ao mesmo tempo que as crianças aceitassem a participação dela. Pedi para ela fazer um bolo para mim. Ela ficou intrigada com o pedido. Não conseguia entender como fazer um bolo no parque. Logo, um colega se ofereceu para mostrar do que eu estava falando. Foi fazendo todo o procedimento que ele julgava necessário para fazer um bolo de areia. Juntou um pouco de areia numa tigelinha, colocou um pouco de água, fez de conta que quebrava ovos, mexeu, colocou na forma, apertou a areia na forminha e virou o bolo na mão. Outro colega falou: "É o bolo do aniversário da Pro." Cada criança foi organizando uma coisa para o meu aniversário. Teve bolo, brigadeiro, salgados e, nessa brincadeira, foram ensinando a pequena a brincar na areia. Até então, ela não havia sentado na areia e brincando com os colegas. Deram várias coisas para ela fazer. Quiseram saber a sua opinião. Deram as comidinhas para ela experimentar. Ficamos uma hora nesta atividade, organizando meu aniversário. Foi uma experiência muito interessante para todas as partes e foi a partir dessas vivências que as crianças perceberam que era muito legal ensinar a colega a brincar. Enfrentar o desafio da convivência e da aprendizagem na diversidade exige do professor e da instituição construir uma cultura equitativa, que possa oferecer recursos, materiais ou tecnologias diferenciadas, rompendo preconceitos. Porém, não é somente em agrupamentos de crianças com deficiências ou altas habilidades ou precocidade que o tema da inclusão deve ser abordado. Utilizar literatura, filmes, desenhos animados, brinquedos e imagens, sair em visitas a certos espaços sociais ou ainda convidar pessoas com deficiências para comparecerem às UEs por ser uma boa alternativa para conversar sobre esses temas, que são importantes na formação de todos. É preciso abrir caminhos para sermos capazes de incorporar as diferenças biopsicossociais em nossas vidas, como uma das múltiplas marcas ou manifestações do humano. E isso começa na educação infantil. Mas a discussão sobre a deficiência, seu conhecimento, a reflexão sobre a relação da sociedade e dos sujeitos não pode acontecer apenas quando há, efetivamente, a presença de alguém com deficiência. Este é um tema de direitos humanos que deve ter presença em todas as escolas. Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, ONU. Desde o primeiro momento, a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação adotaram os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável ODS como compromisso a ser cumprido pela cidade de São Paulo até 2030. Trata-se de um ambicioso conjunto de 17 objetivos com metas e ações especificadas adotadas por 193 países membros das Nações Unidas. Esses objetivos buscam garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no futuro, para assim conquistar o bem-estar de todos os cidadãos e a garantia da vida no planeta. É importante lembrar que essa agenda dá continuidade dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos no ano de 2000, com foco na garantia de dignidade de vida. A partir da Rio+20, Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada aqui no Brasil em junho de 2012, a Agenda 2030 foi construída sob a licença dos Estados-membros da ONU, com a participação das principais partes interessadas e de grupos organizados da sociedade civil. Diferente dos ODM, cujo cumprimento de objetivos era a responsabilidade dos Estados, os ODS trazem a responsabilidade para os Estados-membros, empresas e sociedade civil. O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que constituem um apelo global, pois demandam as ações de todos em todos os lugares. O conceito de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 não se refere apenas à dimensão ambiental, mas também às dimensões social e econômica. Seu propósito é garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa na Terra para todos, agora e no futuro. Os 17 ODS compõem um conjunto integrado e indivisível, equilibrando as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que se efetivam também a cada escolha e ação individual. E aqui tem o gráfico e na próxima leitura continuamos aqui, ó, a partir da página 58.